Marcos capítulo 10, versos de 1 a 12. A palavra de Deus diz: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema o ensino de Jesus sobre casamento e divórcio. O ensino de Jesus sobre casamento e divórcio. Você nota que toda a ênfase do Evangelho de Marcos foi sobre a ação de Jesus, as obras de Jesus, os milagres de Jesus. Isso porque Marcos escreveu para os romanos, e os romanos estavam muito mais interessados em ação do que em discursos, do que em ensinamentos. É por esta causa que Marcos, ele foca sua atenção principalmente nas obras de Jesus, nos milagres de Jesus, nos grandes feitos de Jesus. Mas esse texto, a ênfase não é sobre curas, nem sobre milagres, mas a ênfase é sobre o ensino de Jesus. Vocês podem perceber que Jesus definitivamente está deixando a Galileia, saindo de Cafarnaum, rumo à Judéia, e esta é a ida de Jesus já para a sua última semana de ministério, quando ele seria então preso e sentenciado e condenado à morte. E o texto nos informa que Jesus está indo da Galileia para a Judéia, pela parte da além do Jordão, ou seja, pela parte da Pérea, por onde passaria também por Samaria. E esta região da Pérea, juntamente com a região da Galileia, era o território governado por Herodes Antipas. E o texto nos informa que, na medida em que Jesus está indo, a multidão aglomera e Jesus ensina a multidão. Porque o ministério de milagres ou de maravilhas e o ministério de ensino de Jesus não está divorciado. Sempre que é uma multidão, Jesus está ensinando. Mesmo quando os resultados não parecem promissores, Jesus nunca desiste do ministério do ensino. Era seu costume fazer isso. É desta maneira que surgem os inimigos de plantão, os fariseus. E diz o texto que eles chegam com uma pergunta de algibeira. E aqui eu entro no primeiro ponto da minha mensagem. Uma pergunta desonesta. Você pode perceber a intenção deles. Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram. A versão corrigida diz, o tentaram. Perguntando-lhe, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Na verdade, os fariseus não queriam saber nenhuma informação para orientação deles. Eles já tinham a opinião deles formada. Na verdade, eles não queriam uma resposta. Nem simplesmente estavam fazendo uma pergunta. A intenção deles era armar uma rede para Jesus. Uma pergunta tentadora, capciosa. Em outros termos, eles estavam tentando aferir a questão
da ortodoxia de Jesus. Eles queriam pegar Jesus no contrapé. Eles queriam apanhar Jesus num ato falho. Eles queriam encontrar nos lábios de Jesus uma resposta que pudesse comprometê-lo. E eu fico então a perguntar, qual era, na verdade, a intenção dos fariseus ao fazerem esta pergunta para Jesus? Você vai ver que pelo menos eles tinham 3 intenções debaixo da manga, o escondido na manga. Primeira intenção deles, com esta pergunta, era colocar Jesus contra Herodes. Esta região da além do Jordão era exatamente a região onde João Batista, primo de Jesus, precursor de Jesus, estivera pregando. Era nesta região que ficava a prisão de Maquerós, onde João Batista foi recolhido à cadeia, recolhido à prisão, por interferir num relacionamento conjugal, por denunciar o divórcio ilícito e o segundo casamento ilícito do rei Herodes. Na verdade, o que os fariseus queriam era o seguinte: se Jesus respondesse negativamente à pergunta deles, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Se Jesus dissesse assim, não é lícito. Eles pensaram, Jesus está comprando uma briga com Herodes. E se ele comprou uma briga com Herodes, no território de Herodes, no campo de Herodes, certamente ele terá o mesmo destino que João Batista teve. Ele será preso. E certamente será degolado. E era exatamente isso que eles queriam. Então era essa a primeira intenção deles. A segunda intenção dos fariseus, ao fazer esta pergunta para Jesus, era colocar Jesus contra Moisés. Contra Moisés. Na verdade, se Jesus dissesse assim, é permitido sim ao marido repudiar sua mulher, aí Jesus estaria numa situação muito difícil com respeito a Moisés. Prestem atenção que na cabeça dos fariseus, aquela era uma pergunta para a qual Jesus não teria saída. Se Jesus dissesse não, ele estava implicado com Herodes. Se ele dissesse sim, ele estava implicado com Moisés. De qualquer maneira, eles pensaram, nós vamos apanhar Jesus no contrapé. Porque, na verdade, Moisés legislou sobre essa questão de casamento e divórcio. Se você olhar o princípio da criação, e o Pentateuco todo foi escrito por Moisés, no livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés, está lá o padrão de Deus para o casamento. E nesse padrão de Deus para o casamento, conforme vamos ver daqui a pouco, não existia o instituto do divórcio. Não existia a possibilidade do divórcio. Quando Moisés vai legislar sobre a questão do divórcio, lá em Deuteronômio capítulo 24, versículos de 1 a 4, ele está fazendo isso para exatamente pôr o pé no freio e não para estimular o divórcio, conforme vamos ver também ao longo desse estudo. E se você perceber, no texto paralelo de Mateus, capítulo 19, versículo 3, a pergunta dos fariseus ainda é mais capciosa. Lá em Mateus a pergunta é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Notem aí. A pergunta era por qualquer motivo. E se você vai ler Deuteronômio 24, de 1 a 4, Moisés permite o divórcio, não por qualquer motivo, mas por um único motivo: a dureza de coração. A dureza de coração. E se você perceber, o que está lá no texto de Moisés, em Deuteronômio, é o seguinte: se o homem encontrar coisa indecente na mulher, lavrar-se a carta de divórcio e dará a ela. A grande questão era descobrir o que era esta coisa indecente que o homem, encontrando na mulher, poderia dar carta de divórcio e despedi-la. O que seria isso? Essa expressão foi motivo de tantos e acirrados debates que no ano 20 da nossa era, em Israel, surgiram duas escolas rabínicas.
a escola de Hilel, do rabino Hilel, e a escola do rabino Shammai. O rabino Hilel era um homem, chamaríamos hoje de um liberal. E ele entendia, ele focava não a palavra indecente, mas coisa. E para ele, qualquer coisa era motivo para um homem divorciar-se da sua mulher. Por exemplo, queimar a refeição. Segundo, falar alto demais ao ponto de incomodar o vizinho. Terceiro, este homem encontrou uma mulher mais atraente do que a sua esposa. Ele podia então desvencilhar-se dela. De tal maneira que a linha do rabino Hilel é de que o homem podia separar-se, divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. Mesmo que não tivesse motivo, ele ainda poderia separar. Entretanto, o outro rabino, o rabino Shammai, que era conservador, ele disse: não, nós temos que entender o que significa a palavra indecente. Se o homem encontrar na mulher coisa indecente. E Shammai entendia que indecente aí era um termo que descrevia infidelidade ou imoralidade ou infidelidade conjugal ou adultério. De tal maneira que Shammai restringia a questão do divórcio lá dentro da concessão mosaica ao adultério. Desta forma, eles estavam querendo perguntar para Jesus o seguinte: Jesus, nós queremos saber em que time o senhor joga. Que escola o senhor defende? O senhor está do lado de Shammai ou o senhor está do lado de Hilel? Mas a terceira intenção deles era jogar Jesus não só contra Herodes, contra Moisés, mas contra o povo. Pensem vocês. Se Jesus dissesse assim: bom, é lícito sim o marido repudiar a mulher. O que vocês acham que as mulheres iam pensar de Jesus? As mulheres que o seguiam. As mulheres que o suportavam até financeiramente em seu ministério. O que vocês acham que o povo ia pensar acerca de Jesus? Ele está incentivando a decadência moral. Ele está incentivando a decadência da família. Ele está incentivando o enfraquecimento dos valores morais que devem reger a família e a sociedade. Na verdade, essa era a intenção dos fariseus. Por isso, o segundo ponto da nossa mensagem é uma resposta esclarecedora. Diante de uma pergunta desonesta, vem uma resposta esclarecedora. Preste atenção que Jesus nos ensina aqui. Leia os evangelhos com atenção e você vai perceber que todas as vezes que alguém chegou para Jesus com uma pergunta de algibeira, com uma pergunta mal intencionada, com uma pergunta truque, ele não caiu no jogo, ele não caiu na cilada, ele não entrou no esquema, ele fez uma outra pergunta. Nós tínhamos que aprender isso. Jesus responde uma pergunta com outra pergunta. Lá em Mateus, Jesus perguntou: não tendes lido? Que desde o princípio Deus os criou homem e mulher? Que se disse: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em outros termos, Jesus está dizendo: vocês não conhecem a Bíblia? Vamos voltar para a Bíblia? Vamos discutir o assunto à luz da Bíblia? Aqui, em Marcos, a situação é um pouco diferente. E eu chamo a sua atenção para nós olharmos o que está escrito aí a partir do verso 3. Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Então nós vamos ver algumas coisas aqui muito importantes. Muito importantes. Notem a pergunta de Jesus e notem a resposta dos fariseus. Eu chamo a sua atenção para os verbos. Como é que foi a pergunta de Jesus? Que vos ordenou Moisés? Qual foi a resposta deles? Que verbos eles usaram? Moisés permitiu. Veja você que Marcos está focando o oposto de Mateus. Marcos está olhando para um ângulo diferente de Mateus, porque lá em Mateus, a pergunta deles foi esta: por que então Moisés
mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu. Eles perguntaram: mandou? E Jesus responde: permitiu. Agora Jesus pergunta: mandou? E eles respondem: permitiu. Como é que está? Está tendo contradição? Não. Ponto que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando Jesus está focando isso aqui, com a pergunta, que vos ordenou Moisés? Jesus está dirigindo a mente dos fariseus, não para Deuteronômio 24, mas está dirigindo a mente dos fariseus para Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, e Gênesis capítulo 2, versículo 24. Enquanto eles estão preocupados com Deuteronômio 24, Jesus está preocupado, ou melhor, focado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque Gênesis capítulo 1 e 2 é a instituição do casamento antes da queda. Gênesis capítulo 1 e 2 são as balizas e os princípios eternos de Deus que devem reger o casamento ao longo de todos os tempos. Esses princípios nunca mudaram. Esses princípios não são concessão, são ordenança, são ordem, são imperativos de Deus. Agora, Deuteronômio 24 é uma permissão depois do pecado por causa da dureza do coração humano. Na verdade, os fariseus não estão querendo compreender os princípios de Deus, eles estão querendo buscar as filigranas da lei que lhes permita repudiar sua mulher. Aí então eu chamo a sua atenção para alguns pontos que Jesus vai trabalhar sobre divórcio. Qual é a posição de Jesus sobre o divórcio? Primeiro, o divórcio não é uma instituição divina. Olha o verso 4. Tornaram eles, Moisés permitiu lavar a carta de divórcio e repudiar. Notem o verbo permitir. Não tem verbo mandar, não tem verbo ordenar aqui. Significa que Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O casamento é a expressa vontade de Deus e não o divórcio. No princípio, quando Deus instituiu o casamento, leia Gênesis, e você não encontrará sequer qualquer vestígio de permissão para divórcio. De tal maneira que o divórcio é fruto do pecado. O divórcio é fruto da desobediência. O divórcio é fruto da dureza do coração humano. Enquanto o casamento é digno de honra entre todos, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Segundo ponto que eu enfatizo: o divórcio não é um mandamento divino. Primeiro, ele não é uma instituição divina. Olha para Gênesis e você não vai ver Jesus, ou melhor, Deus instituindo, Deus Pai instituindo o divórcio. Não vai ver isso. Segundo, o divórcio não é um mandamento divino. Versículos 4 e 5. Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar, mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Jesus, como supremo intérprete da Escritura, diz que Moisés não mandou divorciar, mas Moisés permitiu, e não permitiu por qualquer motivo, permitiu por um único motivo, dureza de coração. A questão básica a perguntar era o seguinte: por que é que Moisés, então, estabeleceu normas para o divórcio em Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4? Eu quero convidar a igreja para ler, porque é extremamente importante entender o texto de Deuteronômio 24, para saber qual era a motivação de Deus em dar, por meio de Moisés, este escape para o divórcio. Olha lá. Abra sua Bíblia comigo. E nós vamos ler esses 4 versos, para entendermos qual era o propósito de Deus. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui é proteger as vítimas do divórcio. Não incentivar o divórcio. O propósito de Moisés não era incentivar o divórcio, era proteger as vítimas do divórcio. Preste atenção na leitura. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter
ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. O que está acontecendo aqui? Quando Moisés estabelece esse fator, é para proteger a mulher. Por quê? Porque naquela época, dentro da cultura judaica, só o homem podia despedir a mulher não podia despedir o homem. A cultura judaica era uma cultura que tinha preconceito em relação à mulher. A mulher não tinha os mesmos direitos que o homem. E o que acontecia? Às vezes este homem abusava dessa mulher, e este homem separava-se dessa mulher. E se essa mulher, separada do marido, não tivesse a carta de divórcio, ela não podia casar-se de novo. E então ela ficava desamparada, mal falada e numa situação de total desalento e desamparo na sociedade. Então, o alerta de Moisés é esse. Agora preste atenção, marido. Pense duas vezes antes de você lavrar a carta de divórcio e entregar para essa mulher. Porque se você despedir essa mulher e ela se casar com outro, não tem mais chance de você voltar para ela. Então pense bem antes de tomar essa decisão. Sabe por quê que acontecia? Às vezes o homem desprezava essa mulher no desalento, relacionava-se com outra pessoa, depois o homem se arrependia e queria voltar a ter aquela mulher a quem havia despedido. De volta. E Moisés está dizendo, olha, se você der carta de divórcio, se essa mulher casar outra vez, mesmo que o segundo marido a desampare, mesmo que o segundo marido morra, mesmo que ela fique viúva, você, primeiro marido, não pode desposá-la outra vez. Em outros termos, Deus estava colocando um freio nesta impetuosidade masculina de apressadamente despedir a sua mulher. Deus estava protegendo o elemento mais fraco dentro da cultura judaica. Terceiro aspecto que você vai perceber. Terceiro aspecto sobre o divórcio. É que o divórcio não é compulsório. O divórcio não é compulsório. Olha o verso 5. Agora vamos voltar lá para Mateus 10. Lá para Mateus 10. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. E eu pergunto, o que é dureza de coração? O divórcio é fruto da dureza de coração. O divórcio só floresce nesse terreno árido da insensibilidade e da falta de perdão. Mesmo quando há coisa indecente, mesmo quando há infidelidade, que dá razões legítimas para um divórcio, o divórcio não é obrigatório e nem é compulsório. Ou seja, mesmo o cônjuge traído pode resolver, em vez de divorciar, perdoar o cônjuge que falhou, obviamente se ele se arrependeu, e restaurar a relação. É isso que o texto está querendo dizer. O que Jesus está estabelecendo é que o caminho do perdão e da restauração é um caminho melhor do que o caminho do divórcio. Que o divórcio, ele é apenas fruto de um coração indisposto a perdoar. É óbvio que, nesse caso, a parte faltosa tem que demonstrar arrependimento, porque é possível também que uma parte, ou o marido ou a mulher, transgrida e diga assim, bom, eu transgredi e quero continuar na transgressão. Aí não oferece ao cônjuge a possibilidade da restauração. Ninguém restaura um casamento sozinho. Existe até um livro de como salvar seu casamento sozinho. Se vocês descobrirem, me ensinem, porque eu só achei isso em título de livro até hoje. Porque não há como restaurar duas partes
quando só uma coopera. É necessário que haja uma disposição de ambos. Da parte quem falhou se arrepender e pedir perdão, e da parte que foi traída, conceder o perdão. Mas não existe restauração se a parte que falhou quer continuar no erro, e aí não tem como restaurar aquilo que não há disposição de restauração. O que é importante perceber, irmãos, é que mesmo quando há infidelidade, mesmo quando há, e a Bíblia não está aqui estimulando a infidelidade coisíssima nenhuma. O que a Bíblia está dizendo é que sempre que há arrependimento e disposição de perdão, há chance para o casamento, há esperança para o casamento. Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do coração. É óbvio, nós vamos ver oportunamente, que se houver infidelidade e a parte traída tomar a decisão de divorciar-se, esse divórcio é legítimo. É preciso dizer isso. Se alguma dúvida paira, é só você abrir comigo lá em Mateus 19. Olha lá, por favor. Mateus 19, 9. É o mesmo contexto. Quando Jesus, também tratando da mesma matéria, diante da pergunta dos fariseus, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés os permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, ou seja, desde o princípio que lá na criação, quando Deus estabeleceu as balizas e os princípios do casamento, não tinha o dispositivo do divórcio. Eu, porém, vos digo, verso 9, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. O que Jesus está dizendo é que se houver relações sexuais ilícitas, o divórcio é lícito. E se o divórcio é lícito, o novo casamento também o é. Dentro do entendimento vétero e neotestamentário, precisamos entender o seguinte diagrama. Eu não tenho aqui lousa para escrever, mas vocês acompanhem meu raciocínio, por favor. Casamento lícito. Todo casamento feito é lícito. É um homem e uma mulher. Estando livres para se casar, o casamento é lícito. Desde que não haja graus de consanguinidade, que vocês conhecem bem os termos de exceção. Casamento lícito. Motivo lícito, divórcio. Motivo lícito, divórcio legítimo. Divórcio legítimo, novo casamento legítimo. O que é um motivo lícito para um divórcio legítimo? A Bíblia só fala de duas cláusulas de exceção. Primeiro, infidelidade conjugal. Mateus 19, 9. Relações sexuais ilícitas. Segundo motivo lícito que a Bíblia elenca, 1 Coríntios 7, 15. É o abandono irremediável e irreversível, no contexto de Corinto, de um marido não cristão, que está com a mulher agora que foi convertida. Possivelmente o caso que Paulo menciona lá é que duas pessoas se casaram não crentes, não convertidos. Durante o casamento, uma parte foi convertida, ou o marido ou a mulher, e essa parte não convertida dirige-se àquele cônjuge convertido e diz, olha, eu não fico com você se você continuar na sua fé. Se você continuar crendo no seu Deus, ou você abandona o seu Deus, ou eu abandono você. E porque o cônjuge crente, seja ele homem, seja ele mulher, não abandona a sua fé, não abandona o seu Deus, esse cônjuge incrédulo o abandona, o deixa, vai embora, o deserta do casamento. Esses são os dois únicos motivos, infidelidade ou abandono. Se o divórcio tem base bíblica, ele é legítimo. Se o divórcio é legítimo, o novo casamento também é legítimo, desde que a pessoa com quem vai se casar esteja desimpedida do ponto de vista bíblico para o casamento. Obviamente. Agora, veja o outro diagrama que está aqui. Casamento legítimo, motivo ilegítimo, divórcio ilegítimo. Divórcio ilegítimo, novo casamento ilegítimo. Por que é que Jesus disse que se um homem
se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outro, comete adultério. Por quê? Por que comete adultério? Porque aos olhos de Deus, dentro dos padrões de Deus, o primeiro casamento não foi desfeito. Se o primeiro casamento não foi desfeito, quando este cônjuge se casa pela segunda vez, ele está se tornando bígamo. Então está cometendo um adultério contra o primeiro cônjuge. Daí a grande questão não é se a igreja aceita ou não aceita casamento de divorciado. Não é esta a pergunta. A grande questão é, como é que foi o divórcio? O divórcio precisa ter amparo bíblico. E para ter amparo bíblico tem que ter essas duas cláusulas, ou infidelidade ou abandono. Muito bem, dito isto, nós vamos olhar agora o terceiro ponto da nossa mensagem, uma explicação necessária. Versículos 6 a 9. Preste atenção aí, voltando para Marcos 10. Marcos 10, olha aí. 6 a 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem, seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. Com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Notem vocês que Jesus está fazendo uma síntese dos princípios estabelecidos lá em Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Aqui Jesus está lançando os 4 pilares do casamento, conforme estabelecidos por Deus na criação. Que pilares são esses? Em primeiro lugar, o que é um casamento legítimo aos olhos de Deus? Primeiro, é um casamento heterossexual. Olha o verso 6. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Deus criou o macho e criou a fêmea. E o casamento só é possível dentro de uma relação entre o homem e uma mulher, entre um macho e uma fêmea. Na língua hebraica, isso tem uma riqueza muito maior. A ideia já é de que um está embutido dentro do outro. A palavra homem no hebraico é ish. A palavra mulher para a hebraica é isha. Ish e isha. A isha está dentro do ish. Ou seja, os dois se tornam uma só carne. Os dois se mesclam, se jungem, como que numa amálgama. De tal maneira que Deus criou homem e mulher para penetrarem um dentro do outro, de uma maneira plena, emocional, psicológica, espiritual e fisicamente. Desta forma, a relação homossexual é algo estranho, atentatório contra o projeto de Deus. Por mais que os cientistas sociais, por mais que os psicólogos liberais, por mais que os sexólogos da atualidade queiram legitimar a questão da relação homossexual, ela é uma conspiração contra os princípios de Deus. A Bíblia não encara a relação de um homem com homem ou de uma mulher com mulher como uma união de amor. Não compara, não considera isso. Eu fiquei muito triste quando vi e ouvi quando o Brasil, infelizmente, realizou a maior parada gay do mundo no ano passado, juntando 1,5 milhão de pessoas na Avenida Paulista em São Paulo. A maior autoridade deste país, o nosso presidente, fez altos elogios à parada gay, dizendo que toda expressão de amor é bela. Nosso presidente equivocou-se. A Bíblia não diz que a relação de um homem com um homem é uma relação de amor, mas é uma relação de paixão infame. Paixão infame. É um erro, é uma torpeza, é uma abominação para Deus. A Bíblia diz: não te deitarás com um homem como se fosse mulher, pois isto é abominação para Deus. E meus amados irmãos, a nossa sociedade já não apenas perdeu a vergonha de expressar isso abertamente, mas a nossa sociedade corrompida já está fazendo apologia do homossexualismo. Você já vê na televisão em horário que não poderia ter em horário nenhum.
Mas já tem horário em que crianças ligam a televisão, onde homem está beijando homem na boca, onde mulher está beijando mulher na boca, e uma novela que eu não sou de assistir novela, mas leio as reportagens, e houve uma novela por aí afora que terminou há pouco tempo, em que o grande apogeu da novela era o momento em que um homem ia beijar outro homem na boca. Nós estamos vivendo a decadência dos valores. Isso atenta contra o princípio de Deus para o casamento. A relação conjugal, a relação matrimonial, ela é heterossexual. E Paulo aos Romanos disse que aqueles que cometem essa torpeza receberão em si mesmos a merecida punição do seu erro. Segundo lugar, qual o segundo pilar do casamento que Jesus estabelece? É que o casamento é monogâmico. Olha o verso 7. Olha o verso 7. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Notem que este é o princípio da criação. Jesus está citando aqui Gênesis 2:24. Notem que Deus não criou duas mulheres para Adão e Deus não criou dois homens para Eva. E quando Deus estabelece o princípio do casamento, diz, deixa o homem, seu pai e sua mãe se unem não às suas mulheres, mas à sua mulher. O casamento é monogâmico. Se você olhar, este é o preceito da lei, este é o preceito da criação. Mas qual é o preceito da lei moral? Também é este. O que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 17? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não as mulheres do teu próximo, mas a mulher do teu próximo. De tal maneira que o decálogo também estabelece a monogamia como padrão de Deus. O que Paulo ensina? O apóstolo Paulo, quando está ensinando em 1 Coríntios 7:2, ele diz, cada um no singular tem a sua própria esposa e cada uma no singular o seu próprio marido. Portanto, a expressão evangélica também posiciona-se favoravelmente à monogamia. E se você for olhar o perfil de um presbítero, conforme Paulo estabelece lá em 1 Timóteo 3:2, ele diz, é necessário, portanto, que o bispo seja esposo de uma só mulher. Ou seja, não há possibilidade de bigamia, nem de poligamia. A Bíblia está proibindo desta maneira tanto a poliandria quanto a poliginia. Ou seja, a poliandria é quando uma mulher tem mais de um homem. E a poliginia é quando um homem tem mais de uma mulher. De qualquer forma, tanto uma coisa quanto outra está em desacordo com a Escritura Sagrada. Terceiro lugar, o casamento é monossomático. Usando a palavra soma, corpo, monossomático é uma palavra para descrever uma só carne. Você pode ver isso no verso 8. Olha o verso 8, por favor. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. É quando o ish entra dentro da ishá. E você nota que esta uma só carne está não apenas estabelecendo o princípio da união psicológica, emocional, espiritual, mas sobretudo física. Sobretudo física. E aí, queridos irmãos, há um ponto extremamente importante. Muito importante. O sexo, antes e fora do casamento, é uma proibição divina. Deus que criou-nos, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus que criou-nos, sabe quais são as leis que devem reger-nos para a nossa felicidade. E Deus não é sádico. Deus sempre quer o melhor para nós. E sempre que alguém segue o princípio de Deus, ele é feliz, porque os mandamentos de Deus não são penosos. Eles nos foram dados não para nos esmagar, mas para nos edificar e nos instruir no caminho do bem. De tal maneira que o rapaz e a moça, que tem a bênção de se preservar para o casamento, está seguindo um caminho de felicidade. Eu nunca vi uma pessoa dizer que foi infeliz porque guardou-se para o casamento. Ou alguém dizer, olha, eu fui despreparado para o casamento porque eu não tive experiências sexuais quando solteiro. Isso é tolice. Achar que é preciso ter sexo quando solteiro, para quando chegar no casamento já ter experiência e então saber como lidar com a questão do sexo. É tolice isso.
Isso vai de encontro, contrário ao padrão e ao ensino de Deus. Mas o que é maravilhoso é que o que é proibição para os solteiros é ordenança para os casados. O que é pecado para o solteiro é bênção para o casado. Note você que Deus não está dizendo que o sexo é ruim, Deus não está dizendo que o sexo é impuro, Deus não está dizendo que o sexo não é santo. A Bíblia diz que o sexo é santo, é puro e é bom. Mas o sexo precisa ser desfrutado dentro do contexto de uma aliança de amor, dentro do contexto do vínculo conjugal. Antes do homem unir-se à sua mulher, ele tem que deixar pai e mãe. Notem isso, por favor. Notem isso, por favor. Quando Paulo diz, quando Moisés registra isso, por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não se pode tornar-se uma só carne para depois se unir e para depois deixar pai e mãe. A sociedade contemporânea está invertendo a ordem de Deus. Está se tornando uma só carne para depois se unir e então deixar pai e mãe. Primeiro deixa pai e mãe, ou seja, primeiro tem o casamento. Tem o casamento. Depois os dois se unem. E essa palavra unir no hebraico é uma palavra tão forte que é a mesma palavra que usa para colar duas folhas finas, delgadas, onde você não pode separar mais. Se você separar, você rasga. E só então eles se tornam uma só carne. Só então vem a questão da experiência sublime, gloriosa, abençoada, que é a vida sexual dentro do casamento. Alguém já disse, e precisamos concordar, que depois da salvação não há coisa mais fantástica que Deus tenha criado, além do sexo. O sexo é uma das maiores dádivas de Deus, e ele é tão sublime, ele é tão extraordinário, que um rapaz e uma moça devem esperar o tempo certo para desfrutá-lo da maneira certa, porque a Bíblia diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. De tal maneira que a união conjugal, ela é algo tão sublime, tão extraordinário, que ela é mais íntima e mais estreita do que a própria relação dos pais com os filhos. Um filho é parte de você, o cônjuge é você. Os dois são uma só carne. Por isso a Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. O contrário é verdade. Quem fere a sua mulher, a si mesmo se fere. Agora note uma coisa. Homem e mulher, ao se casarem, tornam-se uma só carne, mas a Bíblia não diz que eles se tornam um só espírito. Eles se tornam uma só carne e não um só espírito. Porque se a Bíblia dissesse que o homem e mulher tornam-se um só espírito, a morte não podia separar o casal. O casamento é apenas para esta vida. Não há casamento eterno. Isso é heresia dos mormons. Daí nós temos que ter muito cuidado com certos consolos em funerais, né? Às vezes determinados cônjuges, no afã do amor, no afã do seu carinho afetuoso de fidelidade, passa a ideia de que lá no céu vão ser marido e mulher. Isso não é verdade. Não é verdade. Um casal pode ter vivido aqui 60 anos de feliz vida conjugal. Lá no céu eles não vão ser marido e mulher. Lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Portanto, dá um jeito de aproveitar bem o seu casamento agora, porque depois não tem jeito mais. Depois não tem jeito mais. O último pilar do casamento, que Jesus estabelece, é que o casamento ele é indissolúvel. Olha o verso 9. Olha o verso 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Agora, é importante perceber uma coisa aqui, queridos. Nós estamos vivendo uma geração em que está descartando o casamento, como se descarta uma roupa suja. E nós estamos vivendo uma geração de tietagem. Não é verdade, gente? E nós evangélicos tínhamos que ter mais juízo e de não entrar nessa onda de tietagem. Não é verdade? Porque tem gente que diz assim, o Ronaldinho usa a marca tal, então eu vou comprar a marca tal porque o Ronaldinho usa a marca tal. Tudo bem que ele pode usar a marca tal, tem dinheiro. Se eu quiser comprar a marca tal também, mas não porque ele usa. Agora, o Ronaldinho me faz um casamento com todo o glamour,
E com menos de 3 meses, aquele negócio acaba. E como a Rede Globo dizia algum tempo atrás, essa onda pega. Essa onda pega. Porque o Ronaldinho divorciou. E se você perceber, sobretudo no mundo artístico, infelizmente nenhum preconceito contra o mundo artístico, mas parece-nos que a tendência e o índice de divórcio nesse universo aí é maior. São essas pessoas que servem de modelo para a nossa juventude. Quando eu estou falando juventude, não estou falando juventude evangélica agora não. Para a juventude. Nós evangélicos não podemos seguir esse modelo. Nós não podemos seguir esse padrão. Um jovem crente não se casa para experimentar. Vou fazer uma experiência. Se der certo, nós vamos em frente. Se não der certo, a gente acaba. Um rapaz, uma moça, tem consciência do ensino de Deus, não se casa para fazer uma experiência. O casamento, aos olhos de Deus, é indissolúvel. O índice de divórcio tem crescido espantosamente. Espantosamente. Por quê? Talvez nós pudéssemos citar alguns fatores. Primeiro, porque acabou o reinado machista. Segundo, porque a mulher entrou no mercado de trabalho como homem. E hoje ela não é sustentada pelo marido via de regra, mas ela coopera com o marido no sustento da família. Terceiro, porque o índice de infidelidade conjugal hoje é escandaloso. Escandaloso. As estatísticas provam que até a idade dos 40 anos, em média, 75% dos homens e 63% das mulheres já foram infiéis pelo menos uma vez ao seu cônjuge. A revista Veja, em 2003, publicou uma matéria dizendo que nos últimos 6 anos, em relação a 2003, o índice de divórcio na terceira idade cresceu 56%. Na terceira idade. Por quê? Porque muitos casamentos sobrevivem por causa dos filhos. Por causa dos filhos. Aí no dia que os filhos batem asa e voam do ninho, um olha para o outro e diz, quem é você? E começam a viver com o estranho e a dormir com o inimigo. E aí batem asas também do casamento. É por isso que você não pode centrar a relação conjugal nos filhos. É por isso que a Bíblia diz que quem é uma só carne não é pai e filho, mãe e filho, é marido e mulher que são a sua carne. Os filhos nascem, crescem e voam. Marido e mulher continuam. Nos Estados Unidos, o índice de divórcio já ultrapassou a fronteira dos 50%. Agora, irmãos, a coisa que mais me preocupa nessa questão da indissolubilidade do casamento é que a quebra do vínculo conjugal também é a quebra do 9º mandamento. É um falso testemunho, porque houve um juramento de ser fiel. Mais do que isso, à luz de Malaquias 2 e Malaquias 2,14 e Provérbios 2, 16 e 17, é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus e Deus como testemunha dessa aliança. Eu não sei se vocês já pararam para perceber que às vezes nós seguimos determinados costumes sem nunca parar para refletir por quê, né? Por exemplo, hoje tornou-se convenção social de que quando você vai se casar, você convida testemunhas, que alguns chamam de padrinhos. Aí você bota um monte de gente para lá, outro monte de gente para cá, e às vezes a gente até escolhe, porque também é a oportunidade de ganhar presente, né? E as testemunhas, acabou a cerimônia, vão embora. E você passa crise, passa chuva, passa sol, e as testemunhas nunca mais querem saber, foram testemunhas ali para forma. Mas a Bíblia diz que no dia que você firma uma aliança com o seu cônjuge, Deus é a testemunha. E Deus acompanha esse casamento 24 horas por dia. E a Bíblia diz que quando um desses cônjuges, seja ele o homem, seja a mulher, quebra esta aliança, isto ofende a Deus. Isto entristece a Deus. Porque isto atenta contra uma instituição e um mandamento que o próprio Deus estabeleceu. É por isso que a Bíblia diz que Deus é testemunha e Deus odeia o repúdio. Mas eu quero só, para chegar ao penúltimo ponto da minha mensagem, que é breve, colocar aqui o ponto mais usado hoje
para justificar o divórcio. A pessoa dizer, a Bíblia está dizendo que o que Deus uniu não separa o homem. Meu casamento não foi Deus que uniu. Eu nem conhecia Deus, eu nem orei. Eu fiz meu casamento atabalhoadamente, apressadamente. Eu nem pensei direito. Deus não estava nem nesse negócio. Então eu estou saindo dele numa boa, com a consciência tranquila, porque a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar. Agora, o que Deus não uniu, não tem problema, eu vou separar, porque Deus não uniu meu casamento, eu não orei, eu não pedi a Deus, eu não busquei a direção de Deus, então eu estou fora. Preste atenção nisso. O casamento é uma instituição universal. É por isso que o divórcio não é pecado só para crente, não. Se um budista se divorciar, ele está pecando contra Deus. Se um maometano se divorciar, ele está pecando contra Deus. Se um índio lá na floresta amazônica se divorciar da sua mulher, com quem firmou com ela uma aliança, e abandoná-la para juntar com outra, ele está pecando contra Deus. Quando o homem e uma mulher firmam uma aliança no casamento, se ele pediu a Deus direção ou não, isso é problema que ele vai ter que arcar com ele. Mas no momento em que ele firmou a aliança, Deus ratifica essa aliança. Você quer saber disso? Estude Josué capítulo 9. E você vai encontrar lá que Josué, certa feita, firmou uma aliança com os gibeonitas. Quando ele não devia ter firmado aquela aliança, ele foi precipitado, ele não consultou a Deus. Mas no dia que ele firmou a aliança, Deus ratificou a aliança. 300 anos depois, aquela aliança foi quebrada e uma consequência grave veio sobre a nação. Eu quero dizer para você que você não sofre consequências apenas quando você viola as leis da natureza. A lei da gravidade, por exemplo. Você sofre as consequências quando você quebra as leis espirituais, as leis morais, as leis de Deus. Por isso eu termino com um alerta solene. Quarto ponto da minha mensagem é um alerta solene, versículos 10 a 12. Você nota que a conversa agora não é com os fariseus. Jesus já tinha despedido para lá os fariseus. Diz o verso 10, em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse, quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Veja você um detalhe muito importante. Só Marcos dos evangelistas inclui a mulher aqui no caso. Tanto Mateus quanto Lucas, quando falam disso, fala, se o homem repudiar sua mulher, comete adultério. Mas Marcos acrescenta no verso 12, e se ela repudiar seu marido? Por que é que Marcos apenas registra a mulher no mesmo pé de igualdade que o marido para dar carta de divórcio ao marido? Para tomar a iniciativa do divórcio? Por quê? Por quê? É porque Marcos é o evangelista que está escrevendo para os romanos. E se na cultura judaica só o homem despedia a mulher, na cultura romana a mulher também despedia o marido. O que na verdade Marcos está fazendo é sendo exatamente contemporâneo, consequente para o povo para quem está escrevendo. Porque não tem dois pesos e duas medidas. Tanto o homem quanto a mulher são tão responsáveis diante de Deus de igual maneira, na mesma altura. O que é que Jesus está ensinando nesses dois versículos? O que ele está ensinando nesses dois versículos é que o divórcio não é legítimo por qualquer motivo. É que um novo casamento não é legítimo aos olhos de Deus por qualquer razão. É óbvio que Marcos aqui não está dando a válvula de escape. E alguns estudiosos, agarrados em Marcos, não querendo olhar os outros textos de Mateus 5, 31 e 32, e Mateus 19, versículo 9, querem dizer que não há nenhuma possibilidade para divórcio em maneira nenhuma, e não há chance para segundo casamento de maneira nenhuma. Não é esse o entendimento do Senhor Jesus? Não foi esse o entendimento dos reformadores? Não foi esse o entendimento dos teólogos que escreveram as grandes confissões de fé e os grandes credos? O entendimento é este, de que o divórcio e o novo casamento só é legítimo se houve uma causa justificável, qual seja infidelidade conjugal. Ou, no ensino do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, 1 Coríntios 7, 15, melhor dizendo, o abandono irremediável e irreversível. Portanto,
O que o texto está querendo nos informar é o seguinte: não é apenas suficiente que um juiz legitimamente constituído no exercício das suas funções lavre um termo de divórcio. Se não houve um motivo bíblico, mesmo que o juiz tenha lavrado a certidão de divórcio, aos olhos de Deus, aquele casamento não foi desfeito. E se ele não foi desfeito, um segundo casamento constitui-se em adultério. Esse assunto, irmãos, ele é tão complexo, ele é tão difícil de engolir, que os discípulos de Jesus ficaram escandalizados. É só você olhar lá Mateus 19. Quando Jesus estabeleceu uma escapatória tão estreita, os discípulos disseram: então, se é essa a condição do homem em relação à mulher, é melhor não casar. Jesus, o Senhor está botando um limite muito estreito, é melhor então nem casar. E Jesus não abriu mão, disse: nem todo mundo é apto para isso mesmo, não. Nem todo mundo é apto. Irmãos queridos, esse é o tipo de mensagem que não é fácil de pregar e não é fácil de ouvir. Mas Deus não nos chamou para pregar as coisas fáceis, nem as coisas palatáveis. Deus nos chamou para pregar a verdade. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar.